podem mudar, as situações podem mudar, mas nós servimos um Deus que não muda, e isso é maravilhoso. E nós não podemos nos reunir fisicamente, mas nós podemos nos reunir, continuar nos reunindo como igreja do Senhor, em espírito, juntos, a uma só voz, cantar ao Senhor louvores nesta manhã, a uma só voz exaltar o nome do Senhor, independente do lugar onde você esteja. Não sei onde você está,
acontecendo tem a ver com Ele. Tudo que está acontecendo é uma forma de nos chamar para voltar os nossos olhos somente para Ele. Somente para Ele. Então não importa o que nós venhamos passar. Não importa. Importa é que Deus está conosco. Importa é que Deus é soberano e Ele está conosco. Aleluia. Cante essa canção conosco. Vem Jesus. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar,
nessa manhã, por mais um dia que Ele fez para nós. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão acompanhando essa live, nosso culto online. E hoje nós queremos tratar de um assunto bastante comentado em nossos dias. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a grande tribulação. Eu não quero tratar propriamente da grande tribulação, mas da razão pela qual eu creio que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Eu vou falar um pouco e vou dar apenas duas razões pelas quais eu creio, nas quais eu creio que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Então, se você puder acompanhar os textos que nós vamos estar lendo na Bíblia, ou então pelo menos anotando aí, faça uma anotação desses textos que nós vamos estar lendo aqui, e preste bastante atenção na palavra, porque é muito importante basearmos a nossa fé naquilo que a Bíblia diz. A nossa esperança tem que ter como base a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero ler o livro de Daniel. Daniel, ele é um profeta escatológico. A maioria do livro de Daniel, ele trata de coisas que ainda irão acontecer. E no capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 1, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Pois bem, por que é que eu falo que eu creio? Porque sabemos que há opiniões que divergem nessa questão, se a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação, na verdade, ela foi primeiramente aqui citada na palavra pelo profeta Daniel, e foi depois falada por Jesus em Mateus capítulo 24. Jesus diz que será um dia de grande tribulação, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então Jesus em Mateus capítulo 24, ele cita inclusive esse texto de Daniel capítulo 12, falando da grande tribulação. Mas aqui no capítulo 12, Daniel versículo 1, a Bíblia diz que naquele tempo se levantará Miguel, que é o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ele diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Ou seja, a tribulação, a grande tribulação, ela será como se o maior de todos os juízos de Deus que já houve, o maior de todos. A Bíblia diz que nunca, o próprio Jesus diz que nunca houve dias como esse, e nunca haverá outros semelhante a esse. E aqui Daniel diz que nunca houve desde que houve nação até aquele dia. Porém ele disse: mas naquele tempo será salvo o teu povo. Em outras traduções disse: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então a primeira razão pela qual eu creio que a igreja não irá passar pela grande tribulação é justamente porque está escrito na palavra de Deus. Há uma promessa de Deus na palavra de, nesse momento, de grande angústia, de grande tribulação, haverá também livramento para aqueles que estão, como os que têm o seu nome
escrito no livro. E é por essa razão. Também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, você pode acompanhar aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui em Apocalipse 3:10, de novo a palavra diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a face da terra. Então aqui também a Bíblia fala que haverá uma provação, em outras traduções fala tentação, que há de vir sobre todos os moradores, todos os habitantes da terra. E a promessa de Deus aqui é que o Senhor vai livrar, te livrarei, não lá, mas te livrarei da hora da aprovação. Então a primeira razão pela qual eu acredito, eu creio, que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, é porque é bíblico dizermos que a igreja não irá passar pela grande tribulação. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 também, ali ele fala: não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer em Cristo os que dormem. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, não precederemos os que dormem, porque quando for dada a ordem de Deus, a voz do arcanjo e soar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Então a promessa do arrebatamento, ela é bíblica, O Senhor vai arrebatar a sua igreja ao encontro do Senhor nos ares. Então a grande tribulação, ela é de fato bíblica, de fato ela vai acontecer, ela é real, é verdade, mas também é verdade que é a promessa da palavra de Deus da igreja não ter que passar pela grande tribulação. Então essa é a primeira razão. Eu disse que daria apenas duas razões, porque nós sabemos que é um assunto um tanto polêmico e há divergências aí de entendimento. Eu estou dando razões bíblicas pela qual acredito, creio, que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Então, baseado em Daniel capítulo 12, versículo 1, baseado em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nós temos aí, segurado pela palavra de Deus, de um livramento na hora da tribulação, ou da tentação, da provação. Agora, a segunda razão pela qual eu creio, porque a igreja não irá passar pela grande tribulação, é porque a tribulação, ela é juízo de Deus. A tribulação, ela é um juízo de Deus. Então, quando nós lemos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 7, 2 Tessalonicenses 2, 7, diz assim:
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Esses, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, a segunda razão pela qual eu creio que a igreja não irá passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação será o momento em que será deflagrado na terra o juízo de Deus, como está escrito aqui no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. O apóstolo Paulo diz que, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já há uma grande operação do mistério da iniquidade, onde realmente nós temos percebido, visto proporções gigantescas de pecados e coisas erradas que têm acontecido nesse mundo. Só que aí ele está dizendo que o mistério da iniquidade já opera, ele aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então está falando aqui do anticristo que se levantará, que é muito citado no livro de Apocalipse, do anticristo. Então esse mistério da iniquidade, ele está operando em todo mundo, mas ele está aguardando que seja afastado aquele que agora o detém. Porque quando for afastado aquele que detém, então ele vai manifestar. E a Bíblia fala que Jesus vai matá-lo com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. Então, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, conforme está escrito na palavra, esse anticristo, ele terá um poder do engano muito forte na vida dele, e ele vai operar muitos prodígios, só que tudo será mentira. Ele estará lançando mão de algo que irá parecer verdade, mas a Bíblia diz aqui que será prodígios da mentira, do erro, do engano, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o fato dos homens rejeitarem a verdade de Deus levará esses mesmos homens a acreditarem no erro e na mentira. Então, é pelo fato de rejeitar a mentira que darão crédito, de rejeitarem a verdade, melhor dizendo, que darão crédito à mentira. Então, a Bíblia diz: é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então a grande tribulação será o julgamento, o juízo de Deus sobre as pessoas que não dão crédito à verdade de Deus, que não aceitam a verdade e terão que abraçar essa mentira como se fosse uma verdade. Então a grande tribulação, ela virá, ou como diz Apocalipse, nós teremos ali no Apocalipse a deflagração de 7 selos, será tocada 7 trombetas e haverá um derramamento de 7 taças. E quando nós acompanhamos ali o crescimento, desde a abertura do selo, nós vamos vendo ali em Apocalipse que aumenta. Cada vez que se abre um selo, toda vez que se toca uma trombeta, vai aumentando o nível de catástrofe sobre a terra,
até a Bíblia diz de acontecer terremotos onde destruirá todas as cidades das nações. A Bíblia fala também do apodrecimento de todo o mar, onde se perderá todos os navios que estão no mar. Então, assim, a grande tribulação, ela do início ao fim, ela fala de coisas terríveis, de proporções gigantescas, e é por isso que Jesus disse que nunca houve dias e nunca haverá outros dias iguais aos dias da grande tribulação. Então é o juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens, pelo fato de não darem crédito à verdade. Eles irão então passar por essa grande tribulação, por esse momento. Agora, aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, desculpa, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, 2 Pedro 2, 4, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos que pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daquele. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Aqui nesse texto, o apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, aquele que mais ouviu os ensinamentos acerca dessas coisas do Senhor, ele cita 3 juízos aqui, que o apóstolo Pedro ele cita. E ele fala que, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, os anjos, eles pecaram. A Bíblia não diz exatamente quando esses anjos pecaram, e a Bíblia diz que o que Deus fez, precipitando esses anjos no inferno, entregou eles ao abismo de trevas, reservando eles para o juízo. Então esse é o primeiro juízo. O juízo que a Bíblia mostra é o juízo onde Deus, ele joga por terra aqueles anjos que pecaram, e eles estão reservados para o juízo de Deus. E aí ele vai citar o segundo juízo: e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Então aqui, o segundo juízo é o dilúvio. Inclusive o dilúvio foi citado por Jesus, né? E o terceiro juízo é Sodoma e Gomorra, a destruição das cidades ali, e também foi citado por Jesus. Mas aqui nós temos, a Bíblia fala que Noé, ele era pregador da justiça. Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 7, estão acompanhando aí o raciocínio? Gênesis capítulo 7, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, pois que reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então Deus, ele livra Noé quando ele vai trazer o juízo através do dilúvio para destruir toda a terra.
Deus fala com ele: de todo animal limpo levarás contigo. E aí a Bíblia diz que Noé fez, versículo 5, segundo o Senhor lhe ordenara. E por que Jesus cita o dilúvio, quando ele está falando também desses juízos de Deus, que ele diz: será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então quando Jesus disse veio o dilúvio e levou a todos, nós sabemos que não foi todos, porque Noé não foi todo o sentido completo, real da palavra. Ele quis dizer que todos que não ouviram aquela palavra, que não deram crédito àquela palavra, mas Noé, a Bíblia diz que Noé fez segundo o Senhor lhe ordenara. E é por isso, quando nós fazemos aquilo que Deus fala para nós fazermos, que deixou escrito para nós fazermos em sua palavra, e nós fazemos, então o Senhor nos livra. É promessa da palavra de Deus. O Senhor falou com Noé: toda a carne vai perecer. Mas os versículos anteriores diz que Noé era justo em sua geração, porque Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Então, por essa razão, eu acredito que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Primeiro, porque nós temos textos na Bíblia que mostram que não iremos. E segundo, porque a grande tribulação é um juízo de Deus deflagrado na terra para justamente condenação daqueles que não creram na verdade, que não deram crédito à verdade, que sempre desprezaram a verdade, que nunca aceitaram a palavra, que sempre na oportunidade que têm e que tiveram, sempre blasfemaram do Senhor e da sua palavra. Então haverá um momento em que sofrerão juízo por essas situações, por essas posições, por essas atitudes. E quando Jesus fala em Gênesis capítulo, lá em Mateus ele cita Gênesis capítulo 18, aqui no livro de Gênesis capítulo 18, a partir do 25, para ser mais exato, diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Então aqui Deus, antes da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra citada por Jesus disse lá: lembrai da mulher de Ló. O Senhor foi à casa de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão ele vai interceder pela cidade, ele vai pedir ao Senhor misericórdia. E a pergunta que ele faz para Deus: o Senhor vai destruir o justo juntamente com o ímpio? Não é justo o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos na cidade, eu não destruirei a cidade. Por amor aos 50, toda a cidade será poupada. E Abraão disse: mas e na hipótese de faltar 5 e tiver lá só 45? Deus disse: por amor aos 45, eu não a destruirei. E Abraão disse: e se faltar 5 e tiver 40? O Senhor disse: por amor aos 40 eu não destruirei. E Abraão disse: se tiver 30? Por amor aos 30 não destruirei. E se tiver 20? Por amor aos 20 não destruirei. E se tiver 10? Por amor aos 10 eu não a destruirei. Até que foi-se o Senhor quando acabaram de falar com Abraão. Mas quando nós lemos a Bíblia, o texto que nós
nós lemos aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, fala de Ló, que vivia no meio daquela cidade e que todos os dias ele afligia a sua alma justa por causa da impiedade daquela cidade. E nós sabemos que a única pessoa que era realmente um homem justo na cidade de Sodoma e Gomorra era o Ló, sobrinho de Abraão. Somente o Ló. Então o que Deus fez? Deus foi lá na cidade e tirou da cidade Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas, e trouxe para fora da cidade, antes que a cidade fosse condenada pelo o juiz de Deus que estava sobre aquela cidade. Deus livrou o Ló. Então, quando eu falo que eu não acredito na questão, que eu creio que a igreja não irá passar pela grande tribulação, por todo esse juízo de condenação que vai acontecer, que está registrado em Daniel e Apocalipse, Mateus 24, Lucas capítulo 21 e outros textos da Bíblia, esses são os principais. 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando eu digo não acredito que a igreja vai passar, porque é justamente tempo de juízo de Deus, é o segundo motivo. Tempo de juízo de Deus sobre a terra, tempo onde será derramada a ira. Por isso que vai em Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha paciência, também te aguardarei da hora da aprovação, da tentação, da hora da ira que há de ser derramada sobre toda a terra. E eu acredito que esses motivos são motivos bem interessantes para nós pensarmos acerca deles, e não é que esses motivos dará a nós assim um conforto para nós fazermos o que quisermos e então estamos livres. Não. Se nós observarmos todos esses textos aqui, quando vai falar de Abraão, quando vai falar de Ló, quando Paulo e Pedro estão dizendo, está falando de pessoas que resolveram, no meio de uma geração corrompida pelo pecado e pela maldade, resolveram dar ouvidos à palavra de Deus e procurar. Não é que não pecam, não é que não são pessoas que têm defeito, não é pessoas perfeitas, mas pessoas que aprenderam e entenderam que precisam temer a Deus, observar a palavra e guardar a palavra de Deus em seu coração, temer a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, confessar os seus pecados, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós entendemos que se nós não passarmos por esse processo, também não seremos salvos, porque é isso. Deus quer que vivamos uma vida diferente, não dando lugar em nossos corações para toda essa maldade que existe no mundo, todo esse pecado que existe e que cresce cada vez mais. Como diz a Bíblia, aumenta-se a iniquidade, o amor se esfria de quase todos. Então é importante nós analisarmos a palavra e fazermos um autoexame da nossa vida também, para nós consertarmos nas áreas que nós precisamos também melhorar, porque Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completá-la, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos sendo trabalhados por Deus, pelo Espírito Santo, até o dia de Cristo. É importante, a vontade de Deus é que não pequeis. Se porém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Confessai os vossos pecados uns aos outros, diz Tiago capítulo 5. Orai uns pelos outros para seres curados. Então, é muito importante entendermos que, como igreja, como povo de Deus, há um livramento para nós, há um livramento para a igreja, há uma tribulação que será deflagrada, há um juízo que será derramado, como a Bíblia diz, chama de o pior de todos os juízos, e há também um livramento desse juízo para o povo de Deus. Então, com essas palavras, eu quero, com esses princípios aqui, esses 2 princípios aqui, porque eu creio que a igreja irá passar pela grande tribulação. Quero deixar vocês aí com essa palavra para meditar, ler e entender, porque de fato é o que nós cremos. Mas vamos continuar perseverando,
a pandemia que nós estamos enfrentando aqui no Brasil e no mundo inteiro não é ainda a grande tribulação. Não é ainda a grande tribulação. Nós estamos vivendo um momento seríssimo porque atingiu o mundo inteiro. E todas as vezes que algo atinge o mundo nos quatro cantos, realmente é o que a gente estamos analisando e pensando, porque não é simplesmente um fato que tinha que acontecer. Faz parte desse conjunto de princípios das dores que está assolando, que assolará o mundo. Nós temos que ficarmos atentos, porque Lucas capítulo 21, Jesus diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, prepare. Jesus disse: olha, se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. Assim também vós estáis apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus virá. Ele vem como promessa dele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, que Deus abençoe a nossa vida e que estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja, porque aquele que há de vir, virá e não tardará, ainda que muitos o tenham por tardio, mas ele é longânimo para convosco, querendo que ninguém pereça. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos nesta manhã, e a vida de todos quantos estão ligados, assistindo, ouvindo esta palavra. Que o Senhor nos dê fé, firmeza em nosso coração em sua palavra, para entender a sua palavra. Que o Senhor nos ajude a preparar o nosso coração, a nossa vida a cada dia diante do Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo. Dê à tua igreja sabedoria, ouvidos atentos. Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Estamos chegando ao final da nossa live. Você pode estar acessando aí sempre, aqui na frente do nosso culto, tem os nossos endereços aí, para você estar acessando, compartilhando, enviando aí para amigos, para estarem ligados aí na nossa live, muita gente conosco. E hoje à noite, 19 horas, nós voltaremos aqui para o nosso culto online. Fica ligado, Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida, seu coração. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.